Oi, Olá, Paulo. olá, olá, boa noite, Boa noite, tudo bem? tudo. Vamos dar um tempo aí, ver se a galera entra, né? É isso, E aí, como estão as coisas em Recife? tudo bem, graças a Deus. E vocês, como é que estão? Também, estamos bem, graças a Deus. Não tô assim, né, fazendo um hit, essas coisas. A gente tenta, tá? Eu tô todo quebrado, mas a gente insiste. É isso mesmo, isso mesmo. Agora são 6 horas. Vou esperar uns 3 minutinhos, né? Pelo menos. Isso, tá ótimo. Pois é, mas nossa, preciso voltar também, urgentemente. Pois é, eu fiquei muito parado durante esse período de isolamento, muito parado mesmo. E aí eu acabei engordando bastante, né? E aí chegou a hora. Primeiro tornar mais ativo, né? Depois a gente pensa, né? Em primeiro lugar vem a saúde, né? Depois vem todos esses aspectos estéticos. É, e aí depois você começa a ver resultado, assim, eu acho que você não quer mais parar, né? Mais difícil é o Pois início é. mesmo. Nossa, eu adoro, 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 adoro. Eu me acordo de 5h30 feliz da vida. Que bom. Ai, 5h30 eu não consigo, eu acho. Um pouquinho Até nos, demais. até nos dias que não são treinos, eu tô me acordando de 5h30, porque já acostumei. Já acostumou. Mas aí, tu acorda 5h30 e vai fazer alguma coisa? Aí acordo 5h30 e vou fazer alguma coisa, né? Seja de casa, ou seja de atividade realmente profissional. Entendi. Nossa, hein? Parabéns. Agora que pra mim são 6h02. Esperar mais um minutinho. Tá bom, tranquilo. E as aulas na faculdade já voltaram, assim? Alguma coisa presencial? Ou ainda Sim, tá são as tudo remoto? práticas, a carga horária que é prática, voltou, e aí a gente divide sempre em grupos menores, né? Então acaba aqui dividindo o horário, em vários subgrupos da mesma turma. Entendi. É, tem que voltar, né? Uma hora não tinha mais como. Beleza. Oi, gente, boa noite. Estamos aguardando aqui um pouquinho. Enquanto isso, a gente está conversando aqui informalmente, Apoiando. trocando figurinhas. E aí Mas já vamos já vamos aproveitar quem começar. está chegando. Quem está chegando aqui, ó, compartilha essa live com os teus colegas. É só clicar nesse aviãozinho aqui, ó, e envia para o máximo de pessoas que você conseguir, tá? E aí a gente consegue chegar a mais pessoas. Deixa eu Boa, só muito já boa. passar para umas. Já tá profissional, né, na live. Eu também vou mandar aqui para algumas e aí a gente começa. Tem uns alunos seus aí, né? Tem. É, acho que a gente pode começar então. Que o Instagram não perdoa, né? O tempo vai Boa. correndo. Ainda mais que o Paulo tá badalado, ele tem outra live depois, Eita, ó, vê. Uma sexta-feira, pré-feriadão. né? Vai ser bem produtivo. Vamos lá então. Gente, boa noite para vocês. Obrigada por participarem aí da nossa live, quem já entrou até o momento.
Para começar, eu gostaria de agradecer o convite, aliás, agradecer o aceite do convite, né, do Paulo Melo para fazer essa live aqui. Então, agradeço em nome da LARFIN, da Liga Acadêmica Rondoniense de Fisioterapia Neurofuncional, porque a agenda dele aí é bem disputada, né, Paulo? Mas graças a Deus ele aceitou assim na mesma hora quando eu falei, ele falou bora e deu certo. Só para contextualizar, ano passado a gente conseguiu realizar um simpósio de AVC multidisciplinar, então teve cursos de várias áreas, da fono, da nutrição, foi bem legal. Dá trabalho, mas é bem legal, né? E aí esse ano com a pandemia fica difícil, né? Assim, dá para fazer, a gente tem visto que dá para fazer, mas eu não tive tempo de organizar, mas eu falei, pelo menos uma live a gente precisa fazer em alusão ao Dia Mundial do AVC. Então, para a gente começar, Paula, eu gostaria que você se apresentasse para eles que ainda não te conhecem e sigam o Paulo nas redes sociais, que vale a pena. Ô, Mariela, eu quem agradeço pelo convite. Claro que eu ia aceitar prontamente, né? É um prazer enorme falar com você, prazer enorme dividir um pouco dessa noite com você, para os seus alunos, para os nossos alunos, né? E falar de uma coisa que é muito importante dentro da nossa especialidade, que é o AVC. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Paulo Melo, eu sou fisioterapeuta aqui na cidade de Recife, possuo especialização em fisioterapia neurofuncional e hoje eu atuo como docente numa faculdade na cidade de Olinda. Então, como Recife e Olinda são cidades bem próximas, eu resido em Olinda e trabalho lá em Olinda. E aí tem algumas alunas minhas aí, Marcela falou agora, Marcela é minha orientanda de TCC, está Legal, finalizando agora, fazendo um trabalho bom, né, Marcela? legal. Bora publicar, né, Marcela? Ai, ai. Então vamos começar. Então o tema da nossa live, né, é conversar um pouquinho de forma informal mesmo sobre o papel do fisioterapeuta na prevenção, principalmente secundária, então após um primeiro evento que esse paciente sofra, e de que forma a gente também atua na participação social desse indivíduo, certo? Aí, para começar, ontem você fez um post colocando alguns dados que são dados bem interessantes e bem importantes, né? A maioria, acredito que da Associação Mundial do AVC. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dados que você compartilhou ontem com a gente. Ótimo. Então, vejam, é uma doença muito prevalente, né? A gente precisa dividir esse conhecimento, divulgar o que é o AVC, o que causa o AVC e de que forma a gente pode prevenir. Então, os dados epidemiológicos da Organização Mundial de AVC são dados bem importantes, são dados bem significativos e eles apontam que o AVC é a principal causa de morte e incapacidade no Brasil. Então, percebam, há doenças do coração, doenças, traumas, né? Ou qualquer outro tipo de doença é muito menos prevalente do que um AVC. E cerca de 80% desses acidentes, do AVC, do acidente vascular cerebral, ele pode ser prevenido. E as formas de prevenção são justamente o controle dos fatores modificáveis. Então, a gente possui fatores de riscos que podem ser modificados e outros fatores de risco que não são modificáveis. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Mas aí, só para a gente finalizar esses dados epidemiológicos, Isso. cerca de 70% dos indivíduos com AVC, eles cursam para uma incapacidade, o que não permite o retorno ao trabalho, e cerca de 50% desses indivíduos ainda tornam-se totalmente dependentes de outras pessoas para a realização das suas atividades do dia a dia, das suas atividades funcionais.
Então, veja Exatamente. o quanto é preocupante. Um outro Sim. dado que é muito alarmante, que é muito importante da gente divulgar, é que a cada 4 indivíduos adultos, um terá o AVC durante a sua vida, né? Então, é um dado muito significativo e a gente precisa divulgar isso, mas como forma de estimular a, tem algum Prevenção. barulho. As formas de prevenção, né, e o controle desses fatores que podem cursar, podem favorecer um AVC. Sim. Pensando ainda nesses dados, né, nas estimativas, principalmente da Organização Mundial do AVC, uma outra estimativa é que uma de cada 10 pessoas que sofrem AVC, elas sofrerão outro evento nos próximos 12 meses. Então, isso também é algo bem impactante, um dado bem impactante, porque muitas vezes o que falta, né, é orientação da família, do paciente, pelo serviço, enfim, né? A gente pode conversar um pouco sobre isso. E aí, consequentemente, ele acha que o pior já passou, né? Porque ele não foi orientado de que existe um risco, né, de ele sofrer outro evento nos próximos 12 meses. Então, uma em cada 10 pessoas, pelo menos, vai sofrer um AVC e pode ficar ainda mais comprometido, certo? Então, nesse cenário, né, nessas estimativas e nesses dados de prevalência que a gente tem hoje, tanto no Brasil e no mundo, a gente percebe que o manejo do AVC, ele não é tão bem estabelecido quanto, por exemplo, de um infarto. A impressão que eu tenho é que, apesar de serem doenças vasculares, certo? O acidente vascular encefálico mata muito mais, mas o manejo dele ainda não é um manejo satisfatório, né? E por isso, então, a gente tem aí esses dados alarmantes. Tem um outro dado também da Organização Mundial do AVC, que no Brasil morrem por ano 70 mil pessoas por AVC, então é bastante gente, independente do sexo e da idade. Porque antes a gente tinha essa impressão de que, não, era só depois dos 60 anos também. E essa realidade também tem mudado, Paulo. Acho que você pode, né, falar um pouco disso, que você tem visto, assim, da sua experiência na clínica, enfim, se você atende, né, que você tem pacientes mais jovens, como que você tem percebido isso? Isso, muito bom, Mariela. Então, a gente sempre estudou, né? A gente sempre teve esse conhecimento que a idade é um fator de risco para o AVC, ele ainda continua sendo, né? Mas isso não impede que pessoas com idades inferiores também não possam ter. Então, a gente também tem um dado da Organização Mundial do AVC que após os 55 anos, as chances dobram. Então, a chance de você ter um AVC após os 55 anos dobra. Então, a idade é um fator de risco, mas que ele pode acontecer durante toda a vida, né? Então, o que a gente tem percebido muito mais na população em geral é o não controle desses fatores secundários, como, por exemplo, o consumo de álcool, o consumo de tabagismo, o tabagismo, a inatividade física, então a população, de uma forma geral, está se alimentando de forma inadequada. Então, tudo isso cursa para aumentar esses níveis de prevalência, esses dados de prevalência, né? Então, Com apesar da certeza. gente entender que essa idade é um fator de risco, que a gente tinha um quadro de muito mais pessoas com idades mais avançadas tendo um AVC, ela pode acontecer em qualquer momento. Exatamente. Ok. Então, acho que nesse cenário, como que você vê que a fisioterapia ela se encaixa? Né? Pensando, então você falou que a gente tem fatores de riscos que são modificáveis e fatores de risco que não são modificáveis, né? Mas como você enxerga o nosso papel, claro que não só a gente, mas dentro de uma equipe multidisciplinar, de que forma a gente consegue colaborar
para prevenção, principalmente secundária. Então, depois desse primeiro evento, para que ele não venha a sofrer um outro evento, né? Isso, ótimo. Então, o nosso papel na atenção básica é essencial. Junto com essa equipe multidisciplinar, os profissionais de saúde têm um papel extremamente importante, extremamente valioso e que merece esse reconhecimento, né? Então, os profissionais que estão na atenção básica, eles têm mais controle do domicílio daquele indivíduo, eles têm mais controle de seu José, que é casado com Dona Maria, que possui 3 filhos, que seu José não está trabalhando, que seu José não a família não está tendo condições adequadas de moradia, que essas condições inadequadas por falta de trabalho, por falta de condições financeiras, está afetando a alimentação de uma forma geral dessa população, então eles não estão tendo acesso à alimentação de forma adequada, eles não estão tendo acesso a incentivo à prática de algum tipo de atividade física, a medicação não está sendo utilizada de forma adequada, né? O acesso a essa medicação não está sendo facilitado, enfim, inúmeras informações, inúmeros fatores que vão justamente contribuir para isso, né? E principalmente quando a gente tiver, Mariela, um indivíduo que já sofreu um AVC anteriormente. Então, um indivíduo que tenha sofrido um AVC anteriormente, é nesse momento que, tipo, olha, ele precisa parar, essa hipertensão precisa ser controlada, esse colesterol alto precisa ser controlado, o acompanhamento médico precisa ser monitorado por toda a equipe, né? O acesso a esses serviços, a esses insumos, precisam ser adequados, precisam serem oferecidos. E o nosso papel é essencial dentro dessa equipe, né? Desde o incentivo a essa prática de atividade física, a prática de algum exercício desse tipo, até mesmo junto com com toda a equipe de acesso a esses serviços de saúde, de acesso a toda esses insumos que eu acabei de falar. Uhum. Até antes, propriamente, digamos assim, da atenção básica, né? Que eu nem sei se hoje é esse termo mesmo que a gente tem usado, mas eu vejo que o nosso papel também começa antes, desde o momento em que ele está internado também, né? Então, ele sofreu o evento, e geralmente o que a gente não tem nos serviços é um protocolo, algo organizado, principalmente para a orientação dessa família, para o treinamento dessa família, porque geralmente quando esse paciente ele vai de alta, dificilmente, na nossa realidade, né, ele consegue já uma vaga para iniciar um acompanhamento ambulatorial, iniciar uma reabilitação, certo? Então, nesse tempo, ele vai ficar em casa. E, às vezes, a família não tem condições de pagar alguém particular para atender até ele conseguir uma vaga em algum lugar. Então, nesse momento da internação, é importante que nós, enquanto fisioterapeutas, orientemos essa família, né? Então, olha, o que é um AVC, certo? Então, o que é isquêmico, o que é hemorrágico, de um jeito que o paciente consiga entender, que a família consiga entender. Então, a gente vê que em serviços que realmente existem unidades de AVC, como o Einstein, né, como o próprio HC de Porto Alegre, enfim, Oswaldo Cruz, em São Paulo. Então, a gente consegue ver que o serviço funciona, né, que o paciente consegue chegar e, às vezes, pode dar tempo até de ele ser trombolizado ou não, né, se ele tiver critérios para trombólise, mas é uma realidade da minoria da população. Então, geralmente, as pessoas que chegam ou já chegam fora da janela terapêutica, então, ainda que tivesse critério para trombolizar, não consegue, né, mais trombolizar. Tem serviço que não faz mesmo trombólise, porque não é referência, a gente não tem, assim, esse serviço bem organizado no Brasil, eu percebo, sabe? Mas eu acho que dentro das nossas
limitações, e se a gente estiver inserido num serviço desse, eu vejo também que o nosso papel é orientar essa família, treinar essa família, para quando esse paciente for de alta, né? E depois essa orientação continuar com quem for acompanhar a nível ambulatorial, enfim, né? Então, acho que Você tocou num ponto muito importante mesmo, que é esse acesso a esses centros de reabilitação, né? Hoje em dia, eu acho que o que tem desafogado muito o nosso sistema são as clínicas escolas, né? Mas mesmo assim, essas clínicas escolas ainda estão muito centralizadas, né? Então, as clínicas de fisioterapia das faculdades, principalmente com essa disseminação de várias faculdades em cidades polos ao longo de vários do estado todo, né? Mesmo assim, ainda é muito centralizada. A grande maioria da população não tem esse acesso e a gente não precisa, a gente não pode negar isso. com Infelizmente, certeza. esse acesso é a uma parcela restrita. Falando ainda nessa parcela restrita, desse restrito ainda tem outra parcela restrita que não tem condições de fazer, de custear um atendimento personalizado, um atendimento particular. Então, são pessoas que não têm esse acesso, né? E Exatamente. aí, o quanto é importante essas orientações, o quanto é importante, Mariana, que você trouxe aí muito, essencial, que é educação em saúde, né? Quando a pessoa tem consciência, tem conhecimento do que é aquela patologia, do que aquela doença causa, de que forma a gente pode tratar, de que forma a gente pode prevenir, de que forma a gente pode evitar um novo evento, que há possibilidade de ocorrer um novo evento, né? Até Sim. mesmo isso, essas informações precisam ser partilhadas, né? Essas informações precisam ser compartilhadas. Sim, e infelizmente, assim, a maioria do serviço não é organizado para isso, salvo essas unidades de AVC, né, que são preparadas exclusivamente para isso. Um relato rapidamente que eu vou fazer. Eu tenho um tio, ele tem, acho que 65, 66 anos, e acho que há uns 2 meses ele sofreu um acidente vascular encefálico. Ele já tinha sofrido um ataque isquêmico transitório, né? Então avisando que tinha alguma coisa errada. E aí depois, então, acho que 2 meses depois, ele sofreu então um acidente vascular encefálico. Ainda bem que foi bem leve, né? Ele teve pouco comprometimento, mas você vê assim que a correria do serviço internou, faz o que tem que fazer. Quando muito assim, o paciente consegue que o serviço investigue se ele tem alguma obstrução de alguma artéria, alguma coisa. Às vezes nem isso ele, né, sai sem saber, né? E às vezes não é encaminhado para o neuro, né? Então dali ele vai ter um acompanhamento com o neuro, mas eu também acredito que seja muito importante um acompanhamento com o cardio, né? Então, porque o AVC, na verdade, ele é uma doença vascular que leva a sequelas, né, neurológicas, mas a natureza é vascular. Então, essas orientações que eu me refiro durante a internação, né? Que, olha, existe a chance de sofrer um novo evento, né? Que ele precisa modificar esses fatores que são modificáveis, né? Então, eu estou dando exemplo do meu tio porque ele é uma pessoa sedentária, tabagista de longa data, um consumo exagerado de álcool, então, e uma idade já acima de 60 anos. Então, só que rapidamente ele tem 4 fatores, né? 4 fatores de risco para sofrer um AVC. E aí, depois que passou, eles pensam assim, já passou, o pior já passou, olha só, eu tive um AVC, mas eu nem fiquei tão comprometido. E aí eu liguei para ele e fiz essa parte. Eu falei, olha, o pior não passou, infelizmente, a partir de agora, né? Infelizmente ou felizmente, você vai precisar mudar os seus hábitos de vida, então você precisa se tornar ativo, você precisa parar de fumar, você precisa parar de beber, se você quiser viver um pouquinho mais.
porque senão existe uma chance de você ter um novo evento dentro de um ano. Então, isso é importante falar para o paciente, para a família, sabe? Eu acho que não é aterrorizar, mas é realmente para que ele entenda a importância de que ele precisa mudar o estilo de vida dele, certo? E a gente não vê isso acontecendo nos serviços, infelizmente, e é algo simples que podia mudar esses números que a gente conversou no começo da live hoje, né? De 1 a cada 4 pessoas sofreu um AVC hoje no mundo aí ao longo da vida. É exatamente isso. E esse conhecimento é essencial para que o paciente compreenda, entenda, para que a família entenda do risco, do perigo, né? E aí eu já conheci vários pacientes que, assim, colecionaram 3, 4, 5, 7 tipos de AVC. Uhum. Cursaram por alguns que não deixaram tantas sequelas, né? As sequelas foram muito, não foram tão significativas, mas que ao longo do tempo ele pode ter um que seja extremamente significativo, ele pode ter Sim, um que vá cursar para a morte, né? Tudo vai depender da artéria que foi comprometida, da extensão da lesão, do tempo do início dos sintomas para o tratamento, do tratamento que ele recebeu. Então, são fatores que podem cursar para essas complicações. sim, com certeza. E assim, Paulo, além dessas orientações, então, que a gente tem conversado, de que outras formas você acredita que nós, enquanto fisioterapeutas, principalmente, né, neurofuncionais, a gente consegue atuar propriamente nesses fatores de risco que são modificáveis? Eu acho que o nosso papel, principalmente assim, quando dentro de uma universidade ou dentro de uma comunidade, é promover projetos, promover ações que sejam voltadas para essa conscientização, principalmente da população em geral, que sejam voltados para o estímulo da prática de atividade física e a gente, de uma forma geral, que a gente consiga monitorar esse acesso, né? Então, por exemplo, se eu estou em atendimento a um determinado grupo de pacientes com essa condição, ou um ou dois pacientes que eu atendo, além do meu atendimento, eu preciso monitorar a prática de alguma atividade física durante os outros dias da semana, durante o restante do dia com que eu não estou acompanhando. E Exato. esse monitoramento é responsabilidade nossa, né? Nossa responsabilidade não é apenas prescrever aquele tratamento, fazer nossa intervenção e ir para casa, tchau, e até o próximo dia. Não. A gente precisa prescrever algum tipo de atividade física, a gente precisa monitorar a participação dele, a aderência desses pacientes a essa atividade física. Exatamente, porque a gente sabe que, né, principalmente o exercício aeróbio, ele é bem estabelecido, né, na literatura para os dois principais fatores de risco, que é a hipertensão arterial sistêmica, então para, né, ajudar no controle dessa hipertensão e também no controle da glicemia, no caso daquele paciente que tem o diabetes. E aí outra coisa também que é muito importante que você comentou é a monitorização desse paciente, porque não adianta, né? Então, geralmente esse paciente passa lá numa consulta, alguma coisa, e fala, olha, então a partir de agora o senhor precisa caminhar. Mas não é, né, caminhar. Então, o ideal, dentro de um cenário ideal, seria ele passar num cardio, ele fazer pelo menos um teste ergométrico, né, para a partir daí a gente ter uma liberação médica, porque na verdade esse paciente, ele é uma bombinha relógio, né? Então, o ideal é que eu tenha todos esses exames para eu conseguir trabalhar com ele até com uma margem de segurança maior, com uma liberação do cardiologista dele. Então, isso dentro de um mundo ideal, né? Então, às vezes as pessoas acham, mas então eu só vou trabalhar com ele se o cardiologista dele deixar? Sim, né? Então, o ideal, isso é trabalhar multi, não é ninguém acima de ninguém, mas é o médico dizendo que ele tem condições de receber um exercício
que seja realmente um programa definido com intensidade, frequência, duração, né? E essa monitorização que você falou que é importante. Então, só mandar o paciente caminhar lá na pracinha do bairro dele, às vezes, não vai ser suficiente. Então, o nosso papel também, né, entra principalmente nisso, além das orientações, nessa prescrição. E aí a gente tem vários guidelines, a gente não vai entrar, né, nesse mérito, mas americano, canadense, tem um canadense do ano passado, falando então de prescrição de exercício para esses pacientes, né? Esse exercício aeróbio tem que ser um exercício de pelo menos moderada intensidade, ou seja, se forem exercícios leves, eles não vão ser suficientes para modificar esses fatores de risco. Então, acho que também é importante a gente comentar um pouco sobre isso nessa live, né? É exatamente isso, Mariela. E aí, quando eu prescrevo dentro dessa condição ideal, né, com parecer cardiológico, né, e aí eu sei exatamente até onde eu consigo trabalhar com aquele indivíduo dentro de uma margem de segurança. E aí, quando você falou, não é simplesmente tipo, olha, você vai precisar caminhar tudo certo, eu vou precisar caminhar com qual objetivo, com qual tempo, qual a frequência que você falou, qual a intensidade dessa caminhada. Então, precisa ser específica, né? Precisa ser Com objetiva, certeza. seja qual for a atividade prescrita para aquele indivíduo, ele precisa seguir esses parâmetros. Então, tem várias publicações, eu posso compartilhar depois sobre como definir esses critérios, tá? E aí eles Ótimo. são muito, muito específicos, e aí vai depender dessa especificidade, da individualidade do indivíduo. Exatamente. Ok. Eu acho que em termos de fatores de risco e essa prevenção secundária, a gente conseguiu abordar as duas principais vertentes, né? Que é a orientação desde o momento em que ele está na internação até, né, depois, enfim, a gente tem que continuar fazendo isso, e essa prescrição de um programa de exercício individualizado. Então, que, né, a gente realmente vai calcular qual é a frequência cardíaca, né, de treinamento dele. Então, para que realmente seja um programa, tantas vezes na semana, e como você também citou muito bem, falando que ele não precisa fazer só quando ele estiver comigo, ou melhor, não deve fazer só quando ele estiver Não deve. comigo, mas eu preciso dar condições para que ele de alguma forma se monitore, e hoje a gente consegue fazer isso até com celular, né? Então, bem Isso. mais fácil, durante a atividade que ele estiver praticando nos dias que ele não estiver comigo, mas que é importante que ele também faça nos outros dias. Então, isso aí que você reforçou também é bem importante. Acho que agora, Paula, a gente pode falar um pouco sobre a participação, né? Então, uma vez que esse indivíduo sofreu AVC, o quanto que a participação social dele fica comprometida e como a gente pode ajudar esse paciente enquanto fisioterapeuta nesse processo. Isso. E aí é uma coisa linda que a CIF trouxe para a gente, Demais. né? Por isso que a nossa especialidade é fisioterapia neurofuncional, não fisioterapia neurológica, né? Justamente porque a gente tem que pensar, esse indivíduo, ele possui uma alteração em estruturas e funções do corpo, que é essa alteração de tônus, de amplitude de movimento, de extensão de braço, de extensão de dedo, de flexão de punho, leva a um comprometimento na atividade do dia a dia dele. E essa deficiência, esse comprometimento lá em atividade, ele leva a uma restrição na participação. Então, ele não vai à missa porque ele tem muita dificuldade de colocar roupa, de vestir-se. Quando ele precisa vestir uma roupa, ele precisa do auxílio da esposa, do cuidador. Isso demanda um tempo muito grande. Ele não consegue se deslocar da casa dele até o carro ou até a rua para pegar um transporte. Então, essa restrição essa limitação em relação à atividade leva a essa restrição na participação desse indivíduo. E aí é quando a gente entra entendendo qual o objetivo funcional de São José, né? Qual a principal queixa de São José? O que o São José fazia antes
do evento, né? Fazia antes do AVC, quais eram as principais atividades que ele Atividades. desempenhava, né? Qual eram os principais eventos, o que que ele fazia, o que que ele gostava de fazer durante o seu dia. E a partir daí, a gente tendo como objetivo final esse, a gente cursar, né, elaborar todo o nosso protocolo visando esse retorno, essa participação, essa que é a principal motivação de melhora. Ele não Uhum, quer melhorar a extensão do cotovelo, talvez ele não tenha nem ciência disso, né? Mas essa extensão de cotovelo é que vai facilitar a colocação dessa roupa, é que vai favorecer a esse tempo que ele leva para poder chegar ao evento social, a essa participação com os familiares e com os amigos. uhum. E a impressão que eu tenho, assim, que culturalmente, no Brasil, sofreu um AVC. Então, sofreu um AVC igual morte, né? Então, assim, sinônimo de morte ou sinônimo de incapacidade para o resto da vida. Então, se ele sobreviveu, tal, agora é correr atrás da aposentadoria, né? Que ele vai ser aposentado por invalidez. Então, acredito que essa também seja uma cultura que a gente precisa modificar, porque às vezes é por falta de conhecimento mesmo, né? Do potencial desse indivíduo após essa lesão, da plasticidade, enfim, certo? Então, eu vejo que tem pacientes que são muito novos, eles são cada vez mais jovens, né, esses pacientes. Então, já tive paciente de 35 anos, já tive paciente de 40 anos. Então, pessoas jovens que estão no auge, né, da vida profissional, enfim. Não tem como essa pessoa, né, se aposentar por invalidez sem eu antes, pelo menos, tentar reinserir ela no trabalho dela, na comunidade, né? Então, hoje a gente recebeu algumas perguntas lá na caixinha da Larfim, e aí uma das perguntas é o que seria essa participação social, né? Então, algumas pessoas desconhecem esse termo da CIF mesmo, então, que né, tentar engajá-lo novamente na sociedade, nas atividades dele, né, tanto familiar quanto na sociedade, o mais próximo do que ele fazia antes de sofrer o evento, né? Então, e isso não cabe só ao fisioterapeuta, mas eu acredito que o fisioterapeuta tem grande contribuição nessa parte, graças a Deus, né? E a gente é muito feliz de conseguir trabalhar esse lado, né? Então, como você tem visto com os seus pacientes, enfim, né, lá na clínica escola, como tem sido essa participação? Eles têm retornado, não têm retornado? Então, eu tenho tido pacientes extremamente assim ativos que realmente querem melhorar, né? Que realmente querem retornar ao trabalho, voltar a fazer suas atividades. Tem uma paciente extremamente querida que, assim, eu sou muito orgulhoso dela. Ela já tem um AVC já há um tempo. Ela vem tratando, eu acho que uns 7 anos já. Ela tem ainda um comprometimento funcional, principalmente de membro superior. Membro inferior também, mas assim, hoje não limita para ela deambular, não limita para ela dirigir, porque ela possui um Nossa, que carro legal, adaptado. adaptado. Ela vai para todas as terapias dela e ela é muito assídua, sozinha no carro dela. Então, assim, é uma paciente, inclusive, Independente. de orgulho, totalmente independente. Conseguiu alcançar, né, a independência. Isso. E aí, quando você falou dessa, que a gente tem visto cada vez mais uma população mais jovem, é um problema de saúde pública a gente alertar, e a gente entender o quanto isso pode comprometer o nosso sistema como um todo, nosso sistema de saúde e o nosso sistema previdenciário. Porque se esses indivíduos jovens que estão em idade ativa passam a ficarem incapacitados e que não poderiam retornar ao trabalho, a gente vai ter uma população muito grande, já que tem uma prevalência alta, economicamente inativa, numa idade que deveria estar no mercado de trabalho,
e que, na verdade, vai receber um benefício por invalidez, né? Então, isso, além de um problema de saúde pública, é um problema de previdência social. Com certeza, muito bem pautado. E assim, até vou adiantar, né? Ia deixar para falar lá mais para o final, mas existe um aplicativo, né? Aquele aplicativo Riscômetro do AVC, de ir lá e ver qual é o risco do AVC. E no final vou fazer um desafio para quem estiver aqui para ir lá, enfim, ver qual que é o seu risco, né? Eu fiz o meu e fiquei um pouco assustada. Depois eu vou compartilhar aqui. Então, o que a gente encontra na literatura é que esses AVCs, a maioria deles acontecem em pessoas ditas de baixo risco. Baixo a moderado risco. Então, não são pessoas de alto risco. Então, às vezes, a gente ouve que a gente é de baixo risco e isso parece que dá uma certa segurança, né? Não, baixo risco. Então, a chance de acontecer é quase nula. E, na verdade, na literatura não é isso que a gente encontra, né? O que a gente encontra é que essas pessoas que sofrem também são pessoas de baixo e de médio risco. Então, é importante a gente falar um aplicativo. Infelizmente, não sei porquê, não encontrei a versão em português. Tinha uma versão em português antes disponível, né? Mas agora eu só encontrei em inglês. Se você souber alguma coisa, você pode falar. Mas são perguntas simples que eu acho que dá para entender e responder. 20 questões. E traça lá qual que é o seu risco de sofrer um AVC daqui 5 anos e daqui 10 anos. Então, lá, daqui a pouco no final eu vou mostrar aqui o aplicativo e pedir para a galera calcular lá o risco, postar, marcar a Larfim, me marcar o Paulo, fazer dos seus familiares, que a ideia dessa live é justamente promover essa conscientização, né? Então, para tentar reduzir, então, esses números, enfim. Fazer um pouquinho da nossa parte, né? Dentro de um oceano, certo? E ainda pensando na participação, Paulo, eu vejo assim que muitas vezes a gente fica preso ao consultório, à clínica, né? Quando na verdade a gente precisa conhecer o contexto em que esse paciente está inserido. Porque senão dificilmente eu vou conseguir resgatar, né, essa participação social dele. Por mais que ele me diga que antes ele... antes totalmente esdrúxulo, né? O meu exemplo. Antes ele andava de skate. E aí eu quero treinar a andar de skate com ele, mas eu quero fazer isso na minha clínica. Não, eu tenho que fazer isso no ambiente em que ele costumava fazer. Então, acho importante a gente também conversar um pouquinho sobre isso em relação à participação. Que isso cabe ao fisioterapeuta, ao terapeuta ocupacional, e que muitas vezes a gente deixa passar, né? Exatamente. E aí, quando a gente pensar nessa especificidade da tarefa, né? A gente está inserido dentro de um contexto que é um contexto funcional, que é um contexto que está dentro da realidade, e talvez esse momento tenha aberto essas possibilidades da gente entender, compreender e utilizar esses elementos do contexto social do indivíduo para pensar na recuperação dele, né? Então, quando a gente for treinar, seja qual for a atividade, e a gente começar a treiná-la de forma controlada no nosso consultório, a gente precisa levar essa tarefa lá para o contexto verdadeiro, para o contexto real. E a partir daí a gente começar a entender se aquele aprendizado foi retido e se as informações que foram treinadas, elas foram realmente absorvidas, né? Retidas. Então, quando a gente, por exemplo, treina marcha naquelas barras paralelas, que é um trecho de 3, 4, 5 metros ali dentro do nosso consultório, é totalmente diferente de um indivíduo precisar atravessar uma faixa de pedestre em um tempo pré-determinado, com diversos outros elementos interferindo, ele, né, Distratores, né? os carros, as buzinas, o barulho, outras pessoas, né? Então, quando a gente treina essa participação dentro do contexto real,
é quando a gente vai começar a perceber essa retenção do aprendizado e as adaptações que ele vai precisar fazer diante do que foi treinado de forma controlada, né? Então, sempre a gente Exatamente. tem que pensar na especificidade dessa função, treinar esse controle, essa adaptação num ambiente controlado, mas eu não posso deixar, eu não posso esquecer de tentar criar essa estratégia de transferência para o mundo real. É fundamental, na verdade, né? Eu diria que se eu tivesse se me perguntasse assim, duas coisas que garantem ou, digamos, têm a relação, alta relação com o sucesso, né, da reabilitação. Então, o engajamento da família, né? Então, por isso a importância da orientação da família, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil levar ele no supermercado no começo. Não vai ser. Ele não vai. Talvez ele não saia sozinho. Ele vai precisar de ajuda para sair do carro. Ele vai andar mais devagar no mercado. Então você vai gastar mais tempo lá, né? Dependendo do tamanho do produto no supermercado, ele não vai conseguir pegar. Então não é tudo que ele vai conseguir pegar. Mas você entende que a família ela precisa ter consciência de que essa participação é importante. Então, se era uma atividade que ele fazia antes, eu preciso, na medida do possível, né, desde que a meta seja uma meta realista, trabalhar com esse paciente. Né? E eu vejo que muitas vezes a gente fica preso ao ambiente terapêutico e esquece que o mais importante é depois transferir isso para o contexto real dele e engajar a família nesse processo. A família precisa entender que a casa dele é até mais importante do que a minha clínica, né? Porque comigo ele fica 1 hora e o resto das outras 23 horas do dia ele fica lá na casa dele, né? E são eles que sabem, conhecem melhor quais são as necessidades desse indivíduo do que a gente mesmo, né, que está atendendo. Esse papel da família é extremamente importante, né? E aí vem aquele nosso papo inicial das orientações. Então, desde as orientações de cuidado até as orientações, assim, de super cuidado, né? Então, é Exatamente. quando ele percebe que ele está tendo a dificuldade de colocar uma camisa, ele vai lá, o cuidador, o familiar coloca. Ele está tendo a dificuldade de calçar o sapato, aí a família vai lá e coloca. Por quê? Não quer ver ele tentando, ele percebendo que ele está tendo uma dificuldade grande, e tenta ajudar. Só que essa ajuda, ela nem sempre é positiva, né? Porque se esse paciente não for tentar, se ele não tiver esse tempo, para criar essas estratégias de tentar realizar aquela função, ele nunca vai conseguir fazer, né? Então, Exatamente. essa super proteção, ela também precisa ser bem orientada. Isso. E é algo que a gente vai orientando assim, conforme vai ganhando. Mais uma vez, se você não conhece o contexto, você nem vai saber que isso acontece, né? Isso. E aí, uma vez que você tome consciência disso, você tem estratégias para conversar com a família vai ganhando, né? Você vai ganhando mais confiança da família, enfim, para você conseguir falar que, na verdade, isso não ajuda, isso atrapalha no processo de reabilitação, de retorno às atividades e a participação dele, né? Mas é importante que ele retorne, se possível, ao trabalho, é importante que ele retorne às atividades de lazer, e tem pacientes que até descobrem outras atividades que eles nem, né, faziam antes, como dança, por exemplo, e outras atividades, mas é importante que a gente estimule isso, né? Então, quando eu supervisionava o estágio, eu tentava fazer, né, essa avaliação de como é a participação social. Então, onde você vai hoje? Né? Então, tinha paciente que falava que ia no shopping, tinha paciente que falava que não ia mais no shopping, não tinha ido nunca mais depois. Tinha paciente que falava que gostava de frequentar lugares assim, com natureza, né? Então, rio.
mas que depois, como era cadeirante ou andava com muita dificuldade, a família nunca mais tinha ido. E aí é nesse momento que você tem que conversar e falar, mas vocês já tentaram alguma vez? Né? Vocês nunca tentaram, não vai saber se vai dar certo ou não. E talvez a primeira vez não seja fácil, mas é importante que ele vá, é importante que ele faça, né? Então, esse nosso papel. E aí a gente estava com um projeto e também veio a pandemia, que a gente tinha traçado algumas estratégias. Então, você gosta de fazer isso? Você gosta então da natureza? Gosta da natureza. Então, olha, a gente tinha uma programação, né, de levar os pacientes então na natureza, né, para ele ver assim, um start para ele ver, nossa, olha, é possível, sabe? Como que eu nunca fiz? É possível, é fácil, talvez não seja tão fácil, mas é possível, né? Então acho que também fazer isso, e eu vejo que algumas clínicas de reabilitação fazem isso, de tirar o paciente da clínica, então levar ele para fazer um piquenique no lago, sabe? Então ele vai entender que é possível, que olha só, eu consigo fazer isso, né? Então a gente precisa explorar o máximo da potencialidade desse paciente. E isso cabe a gente enquanto fisioterapeuta. Não sei se as pessoas vão ficar angustiadas ou se elas vão ficar felizes, né? A maioria ainda é estudante, mas cabe a gente enquanto fisioterapeuta. Mas, assim, é exatamente isso, Mariela. Eu acho que as experiências mais significativas, que me vem mais à lembrança, assim, de algo que foi muito positivo, foram justamente os atendimentos que eu fiz externo, né? Então, são vários elementos que você não percebe, você não treina num Um ambiente acidente. controlado, tranquilo. Num ambiente controlado, que quando você está nesse ambiente externo, é só coisa positiva, é muita coisa positiva. Então é você entender que tipo, ele vai ter uma dificuldade, que ele vai precisar parar o carro, de repente, numa distância considerada de onde a gente está indo treinar. Então eu tenho um treino de marcha já muito maior do que eu conseguia fazer na casa dele ou dentro do meu consultório. Eu tenho inúmeros elementos que eu posso explorar daquele ambiente, que antes os meus equipamentos também eram restritos em relação a isso. Então, assim, é um mundo de possibilidades, é Com um mundo certeza. de ganhos. Com certeza. Ótimo. Então, acho que é isso, né? A gente tem aí 5 minutos Cinco para minutinhos. encerrar. Eu vou mostrar aqui o aplicativo e eu só vi uma pergunta, né? Se alguém tiver alguma pergunta nesse tempo, eu vi a pergunta de eu acho que esqueci quem, Stephanie, eu acho que foi a Stephanie que perguntou por que nos próximos 12 meses ele tem uma chance de sofrer um novo evento. Então, justamente por esses fatores de risco que a gente já conversou e que precisam ser modificados. Então, se ele é um paciente que era tabagista, ele vai precisar parar de fumar. Se ele é sedentário, se ele é sobrepeso, obeso, ele vai ter que perder peso. Então, é mudar realmente o estilo de vida dele se ele quiser prevenir um novo evento. Então, o paciente que não foi orientado ou se foi orientado, não seguiu as orientações, provavelmente ele vai sofrer um novo evento, porque ele tem fatores, né? Os fatores que poderiam ter sido modificados, eles persistem, tá, Stephanie? Então, essa é a resposta. Quer complementar alguma coisa, Paulo? Não, é exatamente isso. Então, mesmo que não sendo um AVC, que seja um AIT, que como aí você falou, exemplificou com o seu tio, o AIT é justamente o aviso, tá? A sintomatologia ela não persiste durante as 24 horas, os pacientes saem sem grandes, sem complicações, mas é um aviso, olhe, eu estou dando um alerta, tá? Você vai sair dessa sem nenhuma complicação, mas é hora de se cuidar. Então, é parar e tentar modificar todos aqueles fatores que a gente viu que são possíveis de serem modificados. Isso. Ok. Deixa eu tentar mostrar aqui, então, Sim. o aplicativo. Eu não sei, tá dando para ver? Ah, tá sim.
né? Então, é um riscômetro de AVC, mas em inglês, né? Stroke, Uhum. riscômetro, né? E aí, eu vou mostrar qual foi o meu resultado. Então, na verdade, ele tem 20 questões, né, para traçar aí qual que é o seu risco. E essas 20 questões, elas estão relacionadas lá com a sua idade, se você pratica exercício, se você é fumante, se você é etilista, se você tem histórico familiar. E lá, assim, pergunta só de pai e mãe. Então, na verdade, de pai e mãe eu não tenho, mas eu tenho de avô. Meu avô teve 3 AVCs e no terceiro AVC ele faleceu, né? Então, isso foi sem falar nos outros fatores de risco que eu tenho, como esse do meu avô, e que eu não consegui inserir lá, ok? Então, consegue escrever aí enquanto isso no chat, Paulo, o Sim. nome do aplicativo? Então, vocês conseguem baixar, né, o aplicativo e testar. Ai, não tá aparecendo o gráfico. Não. Ó, esse daqui era o que eu tinha. É o meu risco em 5 anos, né? Então, risco em 5 anos. Você tem 0,7% de chance de sofrer um AVC nos próximos 5 anos. E o que ele diz é que esse número é 2 vezes maior do que para uma pessoa da minha idade, do meu sexo, da minha etnia. Isso sem contar, talvez, algum outro fator de risco que eu tenha. Então, pelo fato de eu estar sedentária, por não ter uma dieta equilibrada, hoje eu tenho 2 vezes mais chance de ter AVC nos próximos 5 anos do que uma pessoa que é da mesma idade, tem as mesmas características do que eu, né? Então eu fiquei meio, né, preocupada. Aqui, infelizmente, não dá para ver, mas aparece, né, você escolhe se você quer que saia dessa forma ou que saia em forma de gráfico. E aí no gráfico tem 5 anos e 10 anos. E aí lá ele diz, olha, se você continuar assim, não fizer nada, minha filha, nos próximos 10 anos a sua chance dobra. Então, né? Então é bem interessante, eu sugiro que vocês testem, né? É um aplicativo validado mesmo, que essas associações, né, americana, mundial, todas recomendam que a gente possa utilizar, então é algo realmente confiável. Então fica aqui o desafio para vocês de baixarem o aplicativo, verem lá qual é o risco de vocês, dar um print, postar no Insta e marcar a mim, ao Paulo e a Larfim. Tá bem, Quero gente? ver todo mundo. Vou fazer a minha. Faça. E aí, Mariela, o quanto é importante essa informação, né? Eu tenho certeza que essa informação pesou na sua consciência e te alertou de que, tipo, olha, eu preciso cuidar, né? Então, isso é o Isso, poder que a educação em saúde tem. exatamente. É justamente a partir dessa informação de compreender do perigo, do risco que essa informação traz para a sua vida, que vai fazer com que você modifique Mude, seus exatamente. hábitos. Porque eu tenho algo mais palpável, você entende? Então eu falo, nossa, na minha Exato. idade, eu tenho 2 vezes mais chance daqui 5 anos. Daqui 5 anos eu vou ter, né, perto de 40 anos e eu posso sofrer um AVC. Então, às vezes a gente acha que só acontece com outro ou com o meu paciente, quando na verdade, né, também acontece comigo. Então, aquela história do baixo risco, a gente acha que não vai acontecer com a gente, certo? Paulo, nosso Exato. tempo está acabando. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez por você ter aceito o convite, meu neuroamigo da Abrafim. A Abrafim me proporcionou conhecer profissionais maravilhosos e você é um desses profissionais. Muito obrigada mesmo pelas contribuições hoje. Foi um prazer enorme, Mariela. Saudade danada de você, de todo mundo. Nossa, o Cobrafim Né? aí fez uma falta danada. Teve. Obrigado a todo mundo aí pela presença, pela participação. E a gente está sempre disponível, tá? Pode contar comigo sempre. Viu? Foi um prazer enorme. Comigo também. Obrigada. Sucesso, gente. Beijão.
O Paulo no Insta é @paulomelofísio e daqui a pouco ele tem outra live com outra liga. Então, vai lá acompanhar lá também sobre AVC. A Paulo, gente vai falar sobre obrigada. AVC nesse período de pandemia, então vai Ótimo, ser legal. excelente Porque, né, também. a pandemia tá Obrigado, aí, viu? mas o AVC também tá aí, né? Exato. Tchau, Paulo. Um Abração, beijo. viu? Beijo, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.